E aqui é mãe de 2, é jornalista, empresária, faz um bocado de coisa e ainda arranja tempo para atender os amigos. Eu estou aqui de passagem, então dei sorte. Ai, não! Só tenho que agradecer. Eu dei sorte que ele me convidou, não é? Mais um vídeo, mais um papo maravilhoso. Falei aqui para minha convidada, daqui a pouco vocês vão ver quem é. Eu tô adorando esse negócio de entrevista, viu? Coisa boa acontece quando passa rápido e você não percebe. O tempo ele é muito revelador nessas horas. Normalmente os papos, principalmente nas minhas viagens, a gente escolhe sempre um ponto de partida para entrar no processo da pessoa, mas 80% das vezes quando chega no final é outro. E é isso que vai acontecer hoje aqui, porque eu chamei ela, minha querida amiga, Ju querido. Coelho. Tô na maior felicidade de hoje aqui de estar com você. Obrigado por ter vindo, Eu que agradeço. pela sua disponibilidade. Aqui é mãe de 2, é jornalista, empresária, faz um bocado de coisa e ainda arranja tempo para atender os amigos. Eu tô aqui de passagem, então dei sorte. Ai, não! Só tenho que agradecer. Eu que dei sorte que ele me convidou, não é? Pois é, estamos aqui num lugar maravilhoso, o barulho do mar aqui rolando, até uma musiquinha aí também. E um papo que eu chamei ela para começar, porque eu recebo muitas mães, né, aqui no público, dizendo que quer, às vezes não consegue nem ver uma live porque o filho está demandando dela, e aí não consegue ler um livro. Então, falta um pouco de disciplina, mas assim, eu não sou mãe, né, eu não estou no lugar da fala, como dizem hoje. Eu tô fazendo 5 essa semana, viu? Pois é. Todos os dias. Então, eu estou aqui com uma referência que eu queria ouvir de você, Ju. Como é que a gente poderia começar isso? Primeiro eu quero saber a sua história com a maternidade, né? Como é que foi? Porque é um renascimento para a mulher, né? Sim. Mas ela também, ela não é inédita. Não. Tem algumas coisas que ela carrega ali que ela precisa guardar também. Me conte um pouco aí a sua história. A maternidade, você falou sobre essa coisa de ser inédita, né? A maternidade é inédita para nós, né? No sentido de que quando você se torna mãe, apesar de tudo que lhe falam, apesar de todos os conselhos, apesar de sua mãe ali em cima de você, suas amigas que já são mães, é tudo novo para você. Então o dia a dia, o nascimento do filho, eu brincava inclusive quando o João nasceu, que é o meu mais velho, de 10, que né? tem 11, vai fazer 12 agora já tá quase pré-adolescente. Ai, meu Deus. E aí eu brincava que o primeiro mês é meio assim terrorismo, porque você tem que aprender tudo, aprender, que eu digo assim, aprender a nova vida, mas não necessariamente aprender a ser mãe, porque é o que eu falo para todo mundo. Eu acho que a gente se cobra muito quando se torna mãe, no sentido de uma padronagem de um modelo bem sucedido, porque eu acho que hoje a gente tem, eu até já falei sobre isso no Instagram, como se a gente tivesse assim diversas portinhas de modelos bem-sucedidos da vida. E inclusive até nos modelos mais alternativos também existem as padronagens que você tem que seguir. E na verdade, quando você se torna mãe, não há um padrão correto. Há a sua sensibilidade, a sua entrega. É verdade sim que você tem um ser humaninho ali que depende de você para sobreviver. Então eu acho que principalmente quando o bebê nasce, a gente se entrega bastante porque é o que precisa ser feito. E aí é que eu acho que é a chave. A gente deposita um fardo muito pesado no que a gente precisa executar, quando eu hoje compreendo que é apenas a execução de algo que você precisa fazer. Se você tira o peso disso como sendo só, olha, você sujou a louça, então você tem que lavar a louça. Olha, seu filho fez cocô, limpe o cocô. Tipo assim, tem coisas que acontecem e que você tem que fazer. Quando você tem um filho, naturalmente, imagine-se pra gente. Vai fazer várias analogias com a vida, então, né? Total. Se você tem um filho e você está aprendendo o que é a cuidar de uma outra pessoa, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que as mães mais sentem, e eu também recebo várias mensagens de mães, mas que eu também senti, era com relação a, sei lá, o sono. De um dia para o outro você não dorme. É uma coisa que você tem que aprender no teste, não tem tempo para você aprender isso. Mas pense que do outro lado, eu acho que quando você consegue se colocar do outro lado,
você consegue tornar as coisas mais leves. Pense que do outro lado, aquele bebê não sabe nem o que ele está fazendo ali. Ele não sabe nem o que é respirar ainda. Ele aprendeu a respirar o outro dia. Ele está aprendendo o que é esse mundo agora. Então, eu acho que quando você se coloca do outro lado, você naturalmente começa a fazer as coisas de forma mais leve. Você começa a encarar o seu papel de mãe, fora todas as outras questões emocionais, né? Do amor que você sente, da conexão com o seu filho, como algo que você precisa fazer. Eu acho que é uma forma que você tem de tornar a maternidade mais leve. Eu acho que o que hoje permeia a minha maternidade é o quão leve eu posso ser como mãe. Porque a partir do momento que eu consigo ser mais leve como mãe, eu consigo ser mais leve comigo mesmo e as minhas cobranças. Entendeu, Sam? Você se cobrava muito antes da maternidade? Não. Pra ser tipo uma super mãe. Hoje, mãe e culpa praticamente é nome e sobrenome. Não, engraçado, você veja como é que são as coisas. Minha mãe é psicóloga e minha mãe usou uma frase comigo que eu discordo completamente. Sim. Mas ela virava pra mim e falava assim, quando nasce uma mãe, nasce a culpa junto com ela. Mas eu falava assim pra ela, eu falava assim, isso pode até acontecer, e eu sei que acontece pra muitas mulheres, mas eu não queria que isso acontecesse comigo. Sim. Então eu acho que não é sabe a coisa do deixa a vida me levar? Eu nunca fui conectada com esse chavão. Eu falei, quem leva a minha vida sou eu, o barco é meu, exatamente. Se eu quero que seja desse jeito, eu vou construir uma prática, um exercício, um método, um dia a dia, uma rotina que faça com que seja bom para mim e para ele, né? Para mim e para o bebê. Naturalmente, assim. Acontecem as dúvidas, né? Eu tenho um caso até engraçado, eu já até contei isso. Quando meu filho nasceu, meu marido na época, eu tenho 2 filhos, mas um é João, o mais velho, é do primeiro casamento, e Helena agora do meu atual casamento. Quando ele nasceu, meu marido, o pai de João, trabalhava fora, trabalhava no interior do estado. E aí, quando ele nasceu, exatamente no dia ele estava, e no dia seguinte ele precisou ir para o interior e só ia voltar tipo 2 dias depois. Ele ficou lá comigo, mas ele voltou só 2 dias, então eu fiquei 2 dias com o João. Aí eu me lembro que eu não achava o controle do ar-condicionado. O ar-condicionado ficou 2 dias ligado full time, porque eu ficava com medo de João ficar no calor. Os medos, as coisas, os pânicos existem, entendeu? Sim. Aí quando ele chegou e falou assim, Juliana, você não desligou o ar-condicionado? Eu não achava o controle, eu fiquei com medo de desligar no dedo aqui, não consegui ligar mais, não podia deixar ele sem ar-condicionado. Enfim, eu acho que você vai passar por vários medos, você vai passar por várias incertezas. Mas fale sério, Samir, qual certeza você tem na vida? Sim. O principal, Ju, acho que é aquilo que você estava falando, de você não se abandonar. Isso. Né, por um papel, né? Exato. Como é isso? Eu não sei como é isso, enfim, eu não tenho ninguém. Eu me considero 2 mães bastante diferentes para o que eu fui, principalmente. Agora mais não, né? Mas no início de bebê, no nascimento, enfim, nos primeiros anos, para João e para Helena. Mas eu não considero isso pelo fator de ser mãe de segunda viagem. Que tem muita gente que fala assim, não, quando nasce o segundo bebê, aí a chupeta já fica no chão, não sei o quê. Não é sobre isso, é sobre mim, sobre Juliana, né? Eu tinha outra consciência. A minha consciência já estava expandida com Helena, que eu acho que é um processo diário que você faz todos os dias. Sobre para onde você quer ir, o que é que te preenche, essencialmente, né? Não aqueles preenchimentos superficiais que a gente sabe que acontecem no nosso dia a dia. Profissionalmente também você estava nessa? Profissionalmente também. Eu acho que foram várias mudanças. Eu tive uma transição profissional muito forte em 2016, quando eu saí da casa onde eu trabalhei numa emissora por 12 anos. E a Helena nasceu em 2015. Então ela tinha 1 ano, né, quando eu saí do meu trabalho. Então você tinha um filho de 6, Exato. Teve um filho com 35 anos, já com um filho de 6, e largou o emprego de 12 anos. Fui demitida. Foi demitida. Olha isso. Acho bom falar, porque as pessoas ainda têm esse tabu do tipo assim, não falam que foram demitidas. Eu fui demitida, gente, acontece. As Fiz uma transição. Não. Entendeu? Eu estou em transição de carreira, né? Mudou as coisas e eu fui demitida, aconteceu. Quem é que não pode ser demitido nessa vida, né? E aí, rapaz, como é que foi?
Eu percebi naquela época que, na verdade, dentro da emissora eu já não era mais feliz com o que eu fazia, porém, a gente vive no conforto da familiaridade do que você convive. A rotina, uma história toda, e você fica naquela, ou será que é melhor ou pior daqui para fora, né? O que tem lá fora. Será que tem vida lá fora? Será que tem vida lá fora? Exatamente. E aí eu me lembro que na época que eu saí, 2 outras emissoras de TV me convidaram para trabalhar. Certo. Só que aí eu comecei uma conexão tão forte, tanto comigo quanto com as crianças. Eu até já contei isso uma certa vez no Instagram, que durante todo o meu período que eu trabalhei na outra emissora, nessa emissora que eu fiquei, eu trabalhava num horário muito cedo, eu apresentava jornal mega cedo, então eu chegava lá tipo 6h30 da manhã. Eu não ia para as festas de Dia das Mães do meu filho, nunca fui. Não tomava café da manhã com meu filho. Era uma coisa assim muito... que era importante para mim naquele momento de entrega, de construção da minha carreira. Não me arrependo, não acho que eu fui pior mãe por isso. Mas eu, quando saí, percebi que eu queria isso. Falei, não, quero acordar, tomar café com ele, eu quero levar ele na escola. Você começou a experimentar isso. Eu comecei a experimentar isso. Então, quando as outras emissoras me convidaram para ir, eu disse não e todo mundo achou aquilo, louca, enlouqueceu. Como assim? Falei, gente, eu vou tentar construir o meu nome empreendendo em um outro meio. Sim. Que foi quando eu fui pro digital. E isso fez parte de... Você vê como é que tudo tá entrelaçado. Você não tem como separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Você é um ser humano só, sabe? A gente não é uma empresa, né? Já basta a medicina que faz isso com a gente, né? É ombro, é tratar a cabeça, separa a gente em pedaços. Mas tem uma coisa bem legal que você falou, que é, às vezes, Ju, quando a gente pensa em fazer uma transição de carreira, aconteceu comigo. Eu olhei para assim, eu lembro que eu fiz uma lista assim, o que é que eu não quero nesse próximo emprego e o que é que eu quero. Porque eu pensava ainda como emprego. E aí quando eu vi que eu botei assim, não pode ter chefe, tem que ter flexibilidade de horário, tem que não sei o quê, eu achei, o emprego não existe. Aí eu falei, pô, legal, porque também tem uma solução. E hoje o mundo te permite isso. Você tem que criar. Né? E como é que você criou? Como é que foi o seu processo criativo no meio desse turbilhão aí? Já falando um pouquinho de carreira também. Experimentação. Né? Não havia, eu falo isso muito. Adoro essa palavra. Não tem resposta, gente. As pessoas sempre querem pra tudo na vida. Eu acho que isso, se vocês puderem pensar muito sobre isso, é importante. Todo mundo quer um plano, quer um script, uma receita. Sim, mas e aí? Como é? Faça aí, faz isso, aí depois segundo passo, terceiro, né? Como é? Existe, eu acho, que você tem... Inclusive, Samir fala muito bem, né? Da condução. Acho que às vezes a gente pode funcionar como um farol, mostrar para as pessoas as possibilidades que existem. Claro. Mas a experiência... Só você passando. O que é a minha experiência diante da sua experiência? Sim. Cada um tem a sua própria vivência, cada um sabe onde é que pisou, o que é que doeu, o que é que não doeu. Tem gente que gosta de abacate, tem gente que gosta de banana. E a vida é assim, sacou? Não tem E você foi construir então um repertório. Eu adoro essa palavra. Se você não tem repertório, né? As pessoas hoje querem fazer uma transição de carreira assim, eu saio daqui, mas eu quero ganhar igual ou mais, num lugar melhor, que tenha um chefe melhor, um ambiente. É como se você estivesse saindo dali e botando um tapete vermelho no outro caminho para também. E ainda tem uma visão extremamente deturpada sobre empreender, como se empreender fosse, agora eu posso ir pra praia todo dia e eu acordo a hora que eu quiser, trabalho nos horários que eu tô afim, entendeu? E pronto, e no final do mês meu dinheiro tá batendo lá, gente, não é assim, viu? É muita cuca no lance, a gente trabalha pra caramba. Só que são os horários mais flexíveis, são horários diferentes. A gente tem que aprender, por exemplo, a lidar com dinheiro, que eu acho uma coisa super importante da gente falar, porque até quando a gente trabalha com algo que seja mais conectado ao seu propósito, é como se o dinheiro fosse sujo, se você passa a ganhar com aquilo que você faz. Então, olha o que tinha por trás, isso aí. Dinheiro que você queria. Exato. Quando, na verdade, a gente deveria valorizar e se inspirar com histórias de pessoas que conseguem vencer trabalhando com aquilo que lhe dá prazer e que ainda por cima toca outras pessoas. Deveriam ganhar mais, né? Não mais, eu acho. Para inspirar mais pessoas a virem. Exato. Porque muitas vezes o medo de não ganhar dinheiro é que deixa a pessoa no emprego, porque as empresas são espertas. Sim. Elas pagam muito bem, muitas vezes,
paga certinho, não e tem atrasa. não, ainda tem os pensamentos dos benefícios, Claro. das férias, do não sei Sim, o quê, é. um monte de coisa que vem atrelada, que você realmente fica ali preso naquele mundo. Quando eu falei que ia corporativo. empreender, teve uma pessoa que chegou pra mim, eu sou empresário, você tá achando que é fácil? Eu não tiro férias, todo mundo depende de mim e tal. Eu falei, mas eu não tô querendo empreender pra ganhar, para trabalhar menos. Eu tô querendo empreender para não saber a diferença quando eu tô trabalhando e quando eu não tô. Como aqui, por exemplo, eu tô me divertindo com você. Eu posso sair daqui, eu posso mergulhar aqui. Então, Pois é. às vezes, se eu parar para ver e nomear onde eu tô trabalhando, O que horas eu não sentido tô, é diferente, né? eu tô trabalhando mais em horas até. Sim. Porque até ontem de noite eu tava mandando e-mail para todo mundo de Exato, viagem e tal. imagino. Então, Pois é. então muda o sentido. Isso é Muda o muito legal. sentido. Então eu acho que teve essa mudança toda junta, assim, né? Da maternidade, principalmente de Helena. Você teve que olhar muito para dentro nesse hora, né? Porque Muito. perdeu a... Muito. Né? Essa mudança de relacionamento, né, entre um filho e outro. Por isso que eu falei sobre eu ser outra pessoa. Porque quando eu engravidei de Helena, minha cabeça era tão diferente, principalmente com relação a, por exemplo, algo que eu vou falar aqui que eu acho que muitas mães podem se tocar. Uhum. Uma das coisas que mais inspira as pessoas que me seguem e que acompanham as minhas vivências e principalmente que conhecem a minha família, eu estava contando para você aqui do Café Medita, que é um evento que eu fiz lá na minha casa, lá em Prado Forte, lá em Açu da Torre, na Lagoa. As pessoas viam, né? As crianças estavam lá, Lucas estava lá, minha família estava lá, era a minha vida rolando. Uhum. E eu dou muita liberdade para as crianças. Helena é uma criança principalmente, e aí é por isso que eu conoto a minha cabeça diferente da criação de João no iniciozinho para Helena. Eu não conseguia dar essa autonomia para João quando ele era pequeno, né? Ainda havia aquela coisa do tipo, não acho que é super proteger, mas é como se a criança precisasse que você fizesse as coisas por ela, quando na verdade não precisa não. Ele é mais independente? Ela é muito mais independente. É muito mais. Helena é altamente autônoma, ela faz tudo. Eu Ela lembro come naquele dia no Farol da sozinha. Barra indo embora. Ela come Não quer que sozinha ajude, né? desde os 6 meses. Olha isso. Porque eu incentivava. Porque, repare, não é você forçar a criança Uhum. a ter uma, digamos assim, uma autonomia que ainda não é dela. Claro. Né? Não é virar uma mini adulta. É. Não é isso que eu quero. Uhum. Mas eu quero que ela sinta, desde pequena, que ela é capaz de tentar. Sim. Então isso também... E que você não vai estar ali o tempo todo, né? Exato. Isso traz uma autoconfiança para a criança que é fantástica. E além de trazer autoconfiança para a criança, te traz liberdade também. Uma certa vez eu estava num lugar, a Helena vai fazer 5 anos agora, mas ela já come sozinha desde muito pequena. E eu fiz um processo com ela, né, de incentivar ela a aprender a comer sozinha desde muito pequena. Então, quando ela estava com 6 meses, que ela ela mamou até 2 anos. E eu me considero uma mulher que me cuido. Uhum. Eu sempre quis manter a minha individualidade. Uhum. Então, eu não precisava ser aquela mãe que, por estar amamentando, por exemplo, esquecia que era mulher. Ela mamou até 2 anos e para mim foi super maravilhoso, super ok. Mas quando ela saiu dos 6 meses exclusivo do peito, eu falei, não, ela vai aprender, eu quero que ela sinta o alimento. Eu tinha uma conexão nessa época, assim, foi quando eu fiz um processo de perceber o que me nutria, porque você veja, eu acho, gente, que tudo é autoconhecimento, até o ato de se alimentar, porque é tão importante você... Isso não quer dizer que de vez em quando você não sinta vontade de comer uma batata frita, não é sobre isso. É sobre você perceber o alimento que te nutre. Sim. Que te coloca disposta para a vida. Sim, sim. Inclusive energeticamente, cara, é outra coisa. Você tá entendendo? Do que você ficar o tempo inteiro colocando porcaria para dentro, aquilo faz mal para sua pele, pro seu cabelo, te dá dor de cabeça. Muda tudo. Samir, eu fui uma criança. Eu fui uma criança que não tinha a família sentada à mesa. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos. Uhum. E, enfim, minha mãe trabalhava pra caramba e tal, e eu e meu irmão, a gente comia dentro de casa, a gente comia aquela coisa de sentado no sofá, na frente da televisão. Eu faço questão de ter a minha família na mesa. Não por uma questão rígida. Claro que tem dia, sei lá, os meninos estão brincando e aí estão de férias. Ah, minha mãe, quero sentar aqui no chão. Tudo bem, não é isso, não é sobre isso. É o ritual. É o ritual. É sobre você perceber que aquilo ali é um núcleo, entendeu? Porra, Ju, me conecto muito com o que você está falando, porque outro dia minha irmã mais nova estava refletindo sobre todos os homens da família de meu pai.
e todo mundo é dedicado ao trabalho e tal. E ela falou assim, o único que é dedicado mesmo à família é meu tio Miguel, que não é meu pai, né? E eu falei, não, eu acho que é meu pai. Porque meu pai, ele arranjava um emprego baseado na localização da casa dele. Porque para ele não almoçar em casa não era uma opção. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Então eu nunca me esqueço do lugar dele onde ele sentava sempre. E a gente não podia sentar no lugar dele. E ele só e quando a gente não chegava, quando a gente começou a trabalhar essas coisas, ele ligava, não dava assim, 11h30, 11h40, ele já tava. Você vem almoçar em casa? E perguntar por que não? Porque tipo assim, é como assim se você não estivesse vem almoçar em faltando casa? trabalho. Um compromisso. Faltando aula, sabe? Sim. E você não percebe naquela, meu pai tá Claro chegando, que né? Aquele não, negócio. lógico. Aí você quer ver o jogo, o futebol, os gols do Globo Esporte naquele horário e tal. Aí ele começou a botar a televisão. Quer ver? Mas bote a televisão aqui, mas veja, mas você vai ficar aqui. E eu vejo o quanto isso foi importante. Não é? Hoje, a gente não dá valor, mas Heleninha, seja João, tá sentindo tudo isso aí, muito Pois legal. é. Porque, por exemplo, eu sempre falo, sempre penso sobre isso. Às vezes, quando você está no olho do furacão, de qualquer situação, por exemplo, você vivenciando esses rituais. Na época você não percebia, mas veja como hoje, num bate-papo, você de repente pensa do quanto Era isso é ali, importante. era né? ali que a gente discutia, sabe o quê? A moral. Ali que chegava minha irmã, ou meu irmão, ou eu, contando um caso que aconteceu na escola, com a visão que eu tinha dos meus colegas, né? E os meus colegas me dando opinião, mas de repente eu estava numa mesa onde o juízo final estava falando. Uma pessoa madura falando, não, meu filho, mas isso aqui está errado, não é assim. Exatamente. Então era ali que eu fazia a curadoria. Então se você vem em casa e não tem um momento desse, né? Você não tem um núcleo. Você não tem um centro, entendeu? Aí você vai pra rua, no trabalho, o seu caráter vai ser deturpado, né? Nas suas relações, muito Você importante acaba isso. se tornando uma pessoa mais fragilmente conduzida, eu acho. Entendeu? Muito legal. Porque você acaba fazendo com que qualquer opinião você vira esponja para absorver qualquer coisa que apareça. E você veja, Sam, como que no meu caso, é por isso que eu me considero uma pessoa forte e trabalhar essa minha jornada, na verdade, de despertar, eu acho. Que fica parecendo uma coisa muito haribo e alternativa, mas não é. É uma coisa muito de você pensar sobre o que você quer e te essencialmente faz feliz, te preenche. Eu tive que quebrar todos esses padrões familiares porque eu não tive isso. É muito difícil isso, porque você querer oferecer uma coisa que você não teve, você nem sabe como é. Não tem uma sensação. Como é que você fez isso? Eu tinha isso na casa de minha avó. E aí, quando minha avó também faleceu, eu tava com 14 anos. 14? Não, tava mais velha já, eu tava com 18 anos. Quando minha avó faleceu, também foi uma perda grande pra mim. Muito importante, sabe? Porque mesmo eu tendo essa referência de minha avó, eu não sou baiana, sou carioca. Não sabia não. Sou carioca, mas já moro aqui a vida inteira. Sim. Mas minha família toda é de lá. Então, por exemplo, eu tinha isso na casa da minha avó, mas nas minhas férias. Não era um convívio. Não era uma coisa que, tipo assim, todo domingo eu almoço com a minha avó. Não era familiar, não era rotineiro. Era uma coisa esporádica. Mas eu comecei, eu acho que, na construção da minha cabeça, ou conforme você vai amadurecendo, eu fui percebendo o que eu queria levar para os meus filhos, principalmente. E também o que eu queria construir para minha casa, porque isso é uma coisa que eu tenho desde antes dos meninos nascerem. Quando eu saí da casa de minha mãe, que foi quando eu fui fazer faculdade, depois da faculdade eu já aluguei o meu apartamento, já fui morar sozinha, eu queria ter a minha casa. É como se eu tivesse a sensação de que eu queria construir um novo jeito. Uma nova história. Uma nova história. Isso que eu falo para as pessoas, para as meninas, para as mulheres, mães, que a gente não é necessariamente a nossa história. A gente não precisa carregar, porque é um recorte importante que a gente tem que fazer, porque tem pessoas, até eu comentei sobre isso essa semana, eu falei assim, o peso de você honrar tudo que você viveu. Gente, isso não existe, existem recortes muito diferentes, tem pessoas que tiveram histórias incríveis, tem pessoas que tiveram histórias dificílimas, como você vai honrar isso e carregar para sua vida toda? Não tem como. Essa obrigação, né? Essa obrigação. Eu acho que você... É meio que o que te acontece não te define. Exato, né? É isso. O que te acontece não te define. Você tem todo o direito de se reinventar. Você tem todo o direito de se reinventar. Até porque tem uma hora na vida que você pega o lápis do livro que você vai escrever, né? O lápis pode estar na mão de várias pessoas, mas tem hora que chega igual rodando numa roda, toma, que o lápis é seu. Exato. Entendeu?
E a gente fica muito apegado também ao passado. E começa a escrever, às vezes, a mesma coisa, com o mesmo enredo. É muito legal isso que você conseguiu fazer. Você já construiu, então, o seu lifestyle nessa transição de carreira, já sabendo, não abro mão disso, Exato. né? Até porque você já vê um experimento ali com o João, que você já não vê com a Helena. Exatamente. Né? Por exemplo, o João Mateus, ele não comia sozinho. Eu acho essa coisa da alimentação, eu falo muito sobre isso, porque para mim foi uma chave assim, muito importante na autonomia dela. E me mostra muito como isso se mostrou extraordinário para a desenvoltura dela em várias outras coisas. Por exemplo, ela nada desde os 2 anos de idade. Ela cai naquela lagoa de Aruá lá e nada sem boia, com 4 anos de idade, por tudo que é lugar. E as pessoas ficam no pânico. Ah, meu Deus, como você deixa? Eu falei assim, eu deixo porque ela sabe, ela aprendeu. Lógico que eu não vou largar a menina para ficar nadando lá sozinha, Deus dará, se acontecer alguma coisa eu não vou ver, não é isso. As pessoas confundem muito as coisas. Certa vez a gente estava num piquenique, você veja que coisa boba, e a Helena era pequena. Ela é pequena ainda, né, gente? Ela tem 4 anos. E a gente estava com um pratinho assim de uva, eu coloquei para ela comer. E aí tinha uma outra criança da mesma idade dela, um menino, do prédio, e aí ela... natural, tava com fome, pegava a uva, comia e tava tudo certo. O menino queria uva, mas ele não pegava. Ele não conseguia pegar. Ele fazia assim, e ficava botando a boca assim. Aí alguém, ou a babá, ou a mãe, tinha que pegar a uva e dar, porque ele não tinha a atitude de pegar a uva e comer. Mas ele poderia fazer Poderia fazer isso. A mesma idade de Helena, a mesma coisa. Você entende? Eu canso de ver crianças na rua que a mãe pega um iogurte ou seja lá o que for e fica dando a comida, mas a criança já tem capacidade de comer. A Helena fez o quê? Pegou a uva e jogou na boca dele? Ela pegou a uva e deu. Ela deu. Ela deu. Olha que incrível. Porque ele ficava assim com a boca, ela ia pegar e dar. Não posso deixar de lembrar disso. Você vai lembrar. A cor da batata. Canta isso. Gente, ela cantando Hakuna Matata, na hora do refrão ela fala a cor da batata. E você que corrige, ela fala, minha mãe é a cor da batata. Ela canta a música do Rei Leão. A outra, né, que ela ama. Esqueci agora. O ciclo da vida, ela fica... O ciclo sem fim. Ela não fala ciclo, ela fala círculo. Minha mãe é um círculo, porque eles estão ali circulando. Aí isso aí. Que figura. Isso é um legado, realmente, que você deixa. Outro dia, eu estava atendendo uma pessoa e ela disse que durante a maternidade dela, ela se viu nessa situação de tipo, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Meu filho tá chorando, meu filho tá cagando, meu filho tá mijando e eu preciso botar ele para dormir e tal. Só que ela entrou no processo de autoconhecimento no meio da necessidade da maternidade que ela estava se vendo nervosa, sem se identificar com aquele papel. Ela falou, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela foi e começou a ouvir áudios de podcast, começou a buscar leitura, enquanto trocava fralda, enquanto fazia mamadeira, enquanto não sei o quê. E ela meio que virou autodidata. A filha dela hoje tem 4 anos. E ela tá uma pessoa que, tipo assim, você conversa com ela, parece que ela foi pra Índia, que ela fez vários trabalhos, sabe? E tudo gratuito ali ao alcance, nos intervalos de sobrevivência da liberdade, entendeu? Você também fez um pouco isso, né? Você falou que começou yoga com a Helena na barriga. Grávida. Estava grávida, exatamente. Quando eu comecei a fazer yoga, e você veja como tudo é você conseguir querer enxergar as coisas. Minha mãe, eu adolescente, ela namorou um professor de yoga, que hoje, inclusive, é um dos mais antigos aqui de Salvador. Mas na época, eu olhava aquilo ali e não falava assim, vou ficar plantando bananeira aqui. Não conseguia ver as coisas ali. E aí, quando eu comecei justamente Sabe como é que foi o meu processo de yoga? Foi uma coisa engraçada. Apesar de, nessa época, ainda adolescente e tal, não conseguir me conectar com aquilo, comecei a nutrir uma admiração muito grande por quem fazia, pela filosofia, pelo que era. Eu estudava muito, lia sobre yoga. Quando o povo ia falar sobre yoga, não sei o quê, porque eu faço um exercício, eu faço yoga, eu falei assim, gente, yoga não é exercício. Pode ser também, mas não é. O propósito da yoga não é o exercício físico. Não é você estar ali, não é isso. Mas eu nunca tinha feito. Eu só estudava e me encantava por aquilo e amava. Exatamente. Beleza, até um dia que eu conheci
Seu Jová, que eu não sei se você conhece. Não. Ele é fundador da casa de yoga, que fica ali no Caminho das Árvores. Um senhor, assim, já, né? Um senhorzinho. E aí ele começou a conversar comigo e tal, e falando como foi o encontro dele. A esposa dele também é professora de yoga. São bem idosos eles, sabe? Sério? Sério, uma pessoa mara, assim. E aí, um dia, ele chegou pra mim e falou assim, deixou lá na portaria da rádio, falou assim, Ju, eu tenho um livro pra te dar, que foi o livro que eu escrevi com minha esposa. Aí o título do livro é O que é Yoga? Yoga é vida. E eu acho que foi a partir dali, no encontro com o outro, e é por isso que eu acho que a gente não pode fugir das nossas relações, da troca humana, é que eu comecei a perceber que eu precisava vivenciar, estar naquilo. Eu ficava me perguntando assim, gente, você gosta tanto disso, por que você não vai fazer uma aula? Por que você não vai fazer uma aula? E aí eu me lembro que um dia eu acordei, botei minha roupa e entrei na sala de yoga da vila. E aí fui fazer, na Vila Forma. Eu já malhava lá, já treinava lá. Aí eu falava assim, vou entrar pra ver. Com Michele. Aí entrei e comecei a fazer, e aí foi uma coisa muito expansiva para mim, porque eu uni o que eu estudava com aquilo ali, aí eu comecei a fazer aulas de yoga com outras pessoas, e aí eu comecei a ter outras vivências, participei de retiros, outras relações, porque eu acho que nesse processo, inclusive, que a gente tem de começar a se questionar sobre as coisas, você começa a olhar também um pouco para os seus círculos. Uma vez eu estava com uma amiga minha, amiga já inclusive de muitos anos, e aí a gente estava lá em casa, eu tinha feito um almoço, a gente estava tomando um vinho, e você veja como é que são as coisas. Apesar de eu trabalhar com o celular, eu trabalhar com a internet, Sim. Uma vez eu perguntei isso no Instagram para as minhas seguidoras, e duas amigas minhas que moram fora hoje, moram na Irlanda, me responderam imediatamente. Falou assim, Ju, eu perguntei, vocês me acham boa? Não, mandei as pessoas se perguntarem. Pergunte pra você mesmo, você se acha boa ouvinte? Porque as pessoas precisam ser ouvidas verdadeiramente. Você pratica a sua escuta de maneira consciente. Reverenciada. Entendeu? Você faz isso. Aí eu aproveitei e falei pra vocês que me conhecem, minhas amigas que estão no convívio comigo, vocês acham que eu sou boa ouvinte? E imediatamente uma amiga minha respondeu, Raquel. Ela hoje mora lá. Falou assim, amiga, eu precisava, eu fiquei arrepiada. Ela falou assim, amiga, eu precisava muito falar isso pra você. Você é uma das amigas que eu tenho que mais me ouve. Que legal. Eu sei que quando eu tô com você, você tá ali pra mim. Você não tá ali pra mostrar alguma coisa que você sabe, ou pra ficar prestando atenção em alguma outra coisa. Você tá ali pra ouvir o que eu preciso contar, o que eu preciso falar. Esse é o maior E eu gesto de fiquei amor, muito emocionada. Eu fico até meio emocionada agora, porque eu fiquei muito emocionada quando ela falou, porque eu achei bonito eu conseguir fazer isso, sabe? Eu acho bonito que outras pessoas consigam fazer isso também. Incentivem outras pessoas a fazer isso. Eu sei que você incentiva outras pessoas a fazerem isso. Mas enfim, quando eu tava com essa amiga minha, eu me lembro que a gente tinha tomado um vinho e tal, não sei o quê. Aí a gente falando sobre coisas da vida, né? E ela estava o tempo inteiro full time no celular. O tempo inteiro conversando, mas não sei o quê, WhatsApp e tudo mais. E de repente ficou um silêncio. Aí ela fez assim, a gente não tem nada pra conversar, né? Conte a resenha de alguém aí pra gente ter assunto pra gente conversar. Aí eu me lembro que na hora, Samir, eu fiquei assim, eu juro, eu me lembro que eu fiquei assim, putz, o que eu tô fazendo aqui? Isso vai conectar muito, isso rola muito com o público aí. Cara, eu não preciso estar no lugar falando sobre a vida de ninguém, a não ser que esse alguém faça parte da conversa e queira falar da própria vida. Sim. Não há conexão. Teve uma incoerência ali na hora, né? Exato. Eu falava assim, gente, é outra pessoa, né? Essa menina que eu tô falando não foi aquela que eu disse da Irlanda. Mas eu percebi como as pessoas precisam se nutrir da superficialidade, da vida alheia, do cotidiano, do que pra mim não fazia mais sentido. E como é que você fez essa quebra? Porque muita gente hoje fica com medo de mas é meu amigo de tantos anos, mas aquilo ali é o afeto. Vou lhe falar a verdade, eu não consigo muito bem, não. Eu ainda tenho uma certa dificuldade, assim. Você diminui a frequência? Exato. Eu acho que eu acabo diminuindo a frequência.
mas eu ainda não consigo... Mas surgiram novas também, né? Surgiram novas, mas eu percebo uma coisa, as pessoas que estão ainda nessa vibe, nesse movimento de querer conversar e comentar e da vida do outro e tal, não sei o quê, eu não sei se elas se sentem preenchidas com aquilo, porque aquilo eu posso falar por mim, né? Pelo que eu sinto, pelo que eu percebo, de como eu acho que deve ser a minha vida. Eu não tô aqui para determinar como deve ser a vida do outro, apesar de achar que poderia ser bem mais preenchida do que é essencial. Mas eu não posso virar para ele e falar assim, ó, fale com isso, vai viver outra coisa, vai fazer outra coisa. Sim. Na verdade eu até posso, de vez em quando eu falo, mas... Eu ia falar, pode sim. Pode sim, né? De vez em quando eu até falo, mas eu não sei se você percebe que existe, às vezes, com quem não está completamente conectado a isso, até um nível de absorção. Chega uma hora que pega e fala assim, ah tá, mas bora tomar uma cerveja aqui. Sim. Ou sei lá. Eu não sei se é difícil para a pessoa ou se ela também está num processo dela pessoal. Eu acho que existe assim... Por exemplo, aqui no Brasil eu percebi que tem duas grandes estratégias para você socializar. Sim. Uma delas é o álcool. Total. E aí quando eu viajei para a Austrália para morar no primeiro ano, eu percebi que eu tinha tomado cerveja 2 vezes. Uma vez foi que o dono do bar me deu para comemorar um dia que faturou muito, eu era barman lá. E o outro foi meu aniversário. E eu falei, rapaz, eu não bebo assim por querer. Sim. Eu entrei lá, encaixei uma vida muito saudável, onde aquilo deixou de fazer mais sentido. Aí eu vi o quanto a minha socialização aqui também eu ia meio que na onda. Sim. Então eu sei que tem alguns amigos, se eu for pra casa dele, ele não vai nem perguntar se eu quero. Ele vai falar, bebe aí. Bebe aí, e se eu ser chato, não sei o quê. Então eu percebi que tinha muito isso e eu comecei a ver que lá fora não é assim. Lá fora o cara te chama pra casa dele, ele faz alguma coisa, mas aqui não, tem que estar o som alto, petisco o tempo todo, bebida, o copo sempre cheio. É tipo assim, se parar de rodar isso, ficou chato, tem que ir embora. Mas aqui, lá fora não, eu experimentei sensações e lugares que você ficar 4, 5 horas batendo um bom papo, em outra língua, sem precisar de nada. Então quando você experimenta isso, você fala, poxa, me conecto mais, tudo é referência, né, Ju? E a outra coisa é a vida alheia que você falou, né? Que também eu acho que isso é uma outra forma de eles acharem que estão conseguindo referência de vida. Pois é. Mas você pode conseguir referência de vida como isso aqui. Exato. Ouvindo histórias de outras pessoas verdadeiras, não necessariamente uma resenha, uma outra coisa. Sim, exatamente. Mas é isso, você tá no lugar com uma pessoa e ela tá falando sobre ela, ou sobre coisas que conectam a ela, ou mesmo até contando histórias, porque repare, não é porque você não conta mais história nenhuma, ou você não pode de repente contar uma história, pronto. Eu citei minha amiga aqui que mandou uma mensagem pra mim da Irlanda. Eu conto uma história que tem uma referência até de outra pessoa. Eu posso até contar uma história, mas não é no sentido de resenhar, de estar ali. Quando tá chato o papo e não tem nada pra falar e fica aquela, sabe o que eu pergunto? Você acredita em Deus? Com a roda. Rapaz, sempre vai rolar alguma coisa ali que vai dar pra puxar uma junto. É muito engraçado. Ele fala, lá vem ele com esse negócio. Aí o outro fala, vixe, Mário, não sei o que. Aí começa aquele negócio. É muito engraçado. Mas é bom, rapaz, porque alguém vai ter que fazer esse movimento. Em alguma hora, entendeu? Porque cansa também. O negócio, você não sai 100% satisfeito. Lógico que eu já falei muito da vida dos outros, né? Todos nós já, lógico, em algum momento, a fofoca... Não, um ser superior, a fofoca é algo... Só não pode ser um padrão, né? Não. Só não pode ser uma coisa perene ali, né? Porque tem hora assim... Eu adoro quando eu ouvi a primeira vez aquela música Shallow, naquele filme, eu comecei a chorar. Eu também. Quando ele pergunta, ou você precisa de mais, né? Aquilo me conecta muito, porque era a minha grande agonia. Eu preciso de mais. Eu estava na engenharia, eu preciso conversar outras coisas. Eu preciso saber o que outras pessoas estão fazendo. Eu sou assim, eu preciso vir aqui saber da sua história. Eu preciso viajar mais. Eu ainda tenho, eu sou movido... Será que a vida é só isso, né? O outro dia eu comentei assim com uma amiga minha conversando. E aí eu falava, gente, você tem que parar para pensar sobre o peso da sua escolha, mas não com relação a apenas a escolha de mudar. Porque até quando você não muda, você também está escolhendo. E a escolha de ficar na inércia de onde você está, você tem que parar para pensar também no peso disso, sei lá, daqui a 5, 10 anos, se é aquilo que você quer. Porque eu, Juliana, não consigo mais entender a vida como sendo acordar, trabalhar, pagar conta, dormir, comer, acordar, trabalhar, pagar conta, comida, esse círculo que não faz sentido para mim. Sim. Pode até fazer sentido para outras pessoas. Muita gente faz, né? Mas para mim não faz sentido. Eu não quero isso. Eu não quero isso para mim. E ficou claro para você. Ficou muito claro. Muito claro. Tem um negócio que você falou agora,
o peso das escolhas. Eu comecei a chamar, e qual é o bônus das escolhas? Pois é Porque isso. o peso tem uma conotação muito Exato, negativa, é verdade, né? é verdade. As pessoas falam de escolha já Sempre pensando em cabe- perda. Ah, meu Deus do céu. Eu estou escolhendo ou estou perdendo? E Né? se eu ganhar? E se der certo? E se der certo, é um golaço, né? Tem muito isso. Eu tava com uma coisa aqui para te falar, rapaz, mas agora eu me perdi. A gente tá falando de tanta coisa. Pra gente não cair Sim, da na maternidade. síndrome da bio do Instagram, que eu tava ali dizendo. Sim. Né? Nasceu, então, eu sou mãe de Joaquina, pai de Joaquim, de Perde sua José, referência como eu ser sou humano. canceriana, eu sou não sei o quê. Isso, eu vesti vários papéis, né? E eu vejo que eu não acredito que nada é para sempre, Ju. Né? Eu tenho a questão com a mudança, para mim, ela se tornou muito sedutora até. Quando eu vejo minha vida muito... Eu já procuro logo até um abismo ali para me jogar, no bom sentido, né? De falar assim, rapaz, vamos... Porque... Mas a mudança eu não é o que recebo- a gente tem de mais permanente? E eu recebo muitas pessoas muito surpresas quando... Ai, mas eu tinha tudo isso e de repente tudo desabou. Eu falo... Só você não sabia que ia desabar. Porque às vezes, quando desaba, já está dando sinais ali, né? A Constituição Civil ela é ótima para fazer analogias assim. Sim. Nenhuma Constituição Civil se rompe do nada. Sim, Né? Ela mostra sinais que a coisa não tá boa. que a coisa não tá boa, né? E eu acho que tudo a gente acaba sempre na presença, né? Quando você falou da escutatória, né, da uma amizade, de você olhar para sua vida, que você vai ter que olhar para sua saúde em algum momento, você vai ter Sim. que olhar para algumas áreas da sua vida. Total. Eu chamo isso de algum momento você vai ter que passar por uma auditoria existencial, né? O silêncio trouxe a auditoria existencial para mim. E muitas mães falam isso para mim, de tipo, Samir, aqui não tem silêncio para mim. Né? Como é que era silêncio na sua vida? Você é uma pessoa muito comunicativa, né? Você teve 2 filhos, você teve 2 maridos. E como é que você faz esses seus momentos? O que você daria de dica, assim? Porque não é também muita coisa que a gente precisa, porque o silêncio ele é tão forte, né? Na verdade, assim, primeiro eu acho que a gente precisa, as pessoas precisam urgentemente aprenderem a conviver consigo mesmas. Sim. Há uma dificuldade enorme na sua própria presença única. O medo de ficar só com você, né? Porque você não precisa encarar isso como sendo solidão. Aham. Você pode encarar isso como sendo apenas a sua existência. Sim. Você não precisa encarar como tipo, não, óbvio que tem horas que você quer encontrar pessoas, você quer se divertir, você quer trocar, você quer se relacionar. Sim. Eu sempre falo isso, que vida é troca, é isso mesmo. Sim. Mas o não saber conviver com a sua própria existência é muito perigoso. Sim. É muito perigoso para a sua saúde mental, é muito perigoso para a sua saúde física, é muito perigoso para a sua saúde espiritual, emocional, tudo. Eu acho que a gente é um ser todo conectado, é a totalidade. E isso, por exemplo, quando a gente é mãe, essa questão do silêncio, do espaço, né, do indivíduo, eu acho muito importante. Mas como eu digo, eu acho que você tem que determinar. Aham. A partir do momento que você faz uma maternidade, que você não precisa ter um fardo. Eu me incomodo muito com mães que trazem a maternidade. Não é um incômodo do não respeitar a história do outro, mas é um incômodo de mostrar para ela que há um outro caminho. Há uma outra possibilidade, que é o caminho da lamúria, do fardo, de estar sempre assim, como é que tá? Você veja que é muito difícil, não, como foi hoje? Mas fulano, mas não sei o que, aquela coisa, né? Tô levando, como é que você tá? Tô indo, tô levando, tô não sei o que. Gente, a gente cria o nosso espaço. Eu tenho 2 filhos, os meninos, eu até comentei com o Samir essa semana quando ele me chamou pra entrevista. Falei, as crianças estão de férias, então aqui em casa tá aquela balbúrdia, entendeu? A verdade é essa. Mas eu crio meu espaço. Sim. Por exemplo, eu amo treinar de manhã. Eu me sinto muito bem quando eu treino de manhã pro resto do meu dia. Mas eu sei que eu tenho um horário que as crianças e Lucas, a casa, a funcionalidade da família ali precisa de mim. Que é o horário, por exemplo, de acordar e ir para a escola. Então eu levanto, eu boto o café das crianças. Outro dia eu conversava com uma amiga minha que é fotógrafa. Exatamente. E aí ela falava assim, Ju, você não acha que você falar que faz tudo isso para as suas seguidoras, uma amiga minha, você não acha que você falar que você faz tudo isso, você acorda, você bota café dos meninos, você faz o lanche deles, você arruma eles todos para ir para a escola, Lucas leva para a escola, você leva João, não sei o quê, e ainda assim você treina, você trabalha e você consegue se manter bonita, você não acha que é um peso muito grande para suas seguidoras, não? Eu falei assim, é uma inspiração. Não, é uma inspiração. É mostrar para elas que é possível. E eu não tenho empregada. É porque
muitas pessoas torcem para não dar certo. Porque isso, se der certo, é como se fosse assim, e agora? Exato. Agora eu tenho que me mexer, a responsabilidade vira para mim. E é por isso que eles não querem. Você não acha que falta um pouco de autorresponsabilidade, não? Falta. É um pilar, assim, do meu trabalho, é consciência, aprendizagem e autorresponsabilidade. Exato, Se você não tiver isso, nos Estados Unidos tem muito isso com dinheiro, por exemplo. O cara que ganha dinheiro lá, aqui a gente tem a impressão da pessoa que ganha dinheiro ou ele roubou, ou ele herdou, ou ele tá com esquema, né? E aquele cara, ou então ele tá ostentando e agredindo o outro. Exato. Lá fora não. Caramba, ele conseguiu. Caramba, ele tem uma história, ele prosperou, né? Então a gente olha isso com uma conotação muito negativa. Quando eu saí da engenharia, muitas pessoas me criticaram nesse sentido. Hoje, depois de 5 anos, eu inclusive ouço relatos deles próprios falando assim, poxa, no fundo eu queria fazer isso, mas eu não sabia se ia dar certo. Você foi meio que cobaia. E agora eu tô me sentindo, se ele conseguiu, porque eu não consigo. Exato. Então, acaba virando uma inspiração. Exato. Pode virar. Teve pessoas que mandavam, rapaz, vou parar de seguir. Porque eu tô indo pro trabalho, você tá mostrando aí uma outra coisa. E realmente não é uma coisa comum você ter uma vida. Ou talvez vá ser, pelo que a internet está se tornando, né? Um 5G que tá vindo aí. Daqui a pouco a gente tá fazendo terapia com holografia dentro do quarto do cara. Né? Vai ter isso, porque parar para se encontrar e armar tudo é um negócio que demanda né? um trabalho. Mas eu tava lembrando de uma coisa, você falou de mãe, de culpa, que é um peso. Eu estava lembrando que minha mãe, ela foi uma super mãe, sempre, meus pais também, mas assim, comigo teve uma coisa, eu fui o primeiro filho e todo final de semana ela me deixava na casa da empregada. Ele era o motorista, o cara, e casado com a cozinheira. E eu adorava chegar lá porque era o mesmo cheiro da comida. Era o cheiro dela, ela usava uma touca meio azul clara assim, com aqueles bob no cabelo. Era muito familiar. E Macaúbas aqui em Salvador, eu lembro do caminho a gente andando, eu entrava em casa, ele estava com aquelas correntes dele, ouvindo um rádio desse tamanho, o jogo do Bahia. Me deixava lá porque meu pai ia pro jogo do Bahia. Eles iam para Caranguejo e negócio. Eu muito jovem, meu pai tinha 33, minha mãe tinha 26. E depois, quando eu virei adolescente, meu pai foi trabalhar na França, ele tinha que fazer uma regata e ver a largada, e todo ano era no meu aniversário. E durante 10 anos ele levava a minha mãe. Todo meu aniversário vinha um fax, Ju. Eu já acordava e ia para aqueles fax que tinha, para ver se tinha um papel caído no chão. E aí chegava uma cesta de café da manhã. Eu sempre chorava. E, gente, eu não nasci com nenhum tipo de trauma, ou de abandono, ou de não sei o quê. Mas assim, sabe o que eu via? Meus pais estavam sempre felizes. E eu vejo muita mãe aí, que eu queria te trazer isso, sim, deixando de viver para estar com o filho, mas elas ficam ali presentes achando que o filho não está vendo que ela está triste. Ele pode não estar vendo, mas ele está sentindo, não é? Muitas mães não vão para as minhas viagens porque não pode largar o filho 4 dias para ir para Chapada Diamantina, uma semana para ir para... Entendeu? Até para voltar melhor, uma melhor mãe, né? Para dar mais amor, né? É por isso que eu falei. Você perguntou sobre o silêncio. A gente cria o nosso silêncio. Sim. Aí eu falava sobre esse ritual, por exemplo, matinal que eu tenho, que é meio... muita onda de manhã, né? Porque sim, é rápido, é pressa. É menino que acorda, toma de roupa, toma café, não sei o quê. Ah, tá atrasado, vai-te embora, não sei o quê. Vai, Gil Mateus, não sei o quê. É sempre assim. Mas não é num espírito de briga. É um espírito apenas de energia, sim, porque tem pressa, tem horário pra cumprir, sacou? E eles saem, eu vou pra minha academia. Eu acho que você precisa ter um compromisso com você. A gente tem um grave defeito que é o compromissar-se, por exemplo, com o horário de trabalho. E se tem alguma coisa que te faz muito feliz, se comprometa com aquilo. Se treinar te deixa feliz, sim, marque na sua agenda como um trabalho. O seu chefe vai lá pegar no seu pé se você não for. Se você tem que ir para sua terapia, marque como um trabalho. Já que a gente tem essa mentalidade da questão do cumprimento de horas do trabalho, marque tudo como um trabalho. Marque as suas atitudes prazerosas como um trabalho. Marque sua yoga como um trabalho. Marque uma massagem como um trabalho. Porque se aquilo vai te deixar bem para você executar eu não sei se... Acho que não vai estar aqui mais, que eu já deve ter saído. Mas eu postei um negócio no Instagram que eu li uma outra história. E aí eu me lembrei. Aí eu escrevi assim, postei nos stories. Se você não tiver espaço no seu dia a dia para o querer bem, por exemplo, um banho de mar, um café com calma, um papo gostoso com um amigo, uma massagem, uma caminhada despretensiosa, uma sentada para respirar, um abraço demorado, encontre. Porque viver momentos assim e não é ser ou estar desocupada, sim, é apenas viver.
Às vezes uma vida bastante ocupada se mostra vazia no que é mais importante. Como é uma vida de muita busca. Exato. Né? Outro dia eu falei assim, você, para de procurar e começa a ser. Você me mandou uma mensagem, você falou, eu nunca me esqueci dessa mensagem, uma vida de busca é uma vida sem sentido. Pois é como se você não consegue, porque você sempre vai estar ávido. Em algum momento da vida você tá ali, né? Mas tem hora que, é igual o negócio do seu tempo, de ter seu tempo. Tem hora que fica over, Exato. Sabe? Tem hora que fala assim, rapaz, será que não é sempre uma corrida de cenoura também? Exato. Né? É a coisa do criar, você co-criar a coisa que tá ali. Você não tem um lugar com espaço para o silêncio, você não tem um espaço que é seu. Se você não tem aquilo ali, crie o seu momento, vai caminhar. Se seu marido não está em casa, deixa que seu marido tenha um tia, tenha um amigo, né, tem que ter um espaço para você, você tem que criar um espaço para você. Quem é mãe, eu uso muito essa frase. Uma mãe feliz só existe a partir de uma mulher inteira. Você não deixa de ser uma pessoa. Mesmo que você se entregue, mesmo que você seja uma mãe incrível, mesmo que você seja super dedicada, em algum momento você vai ficar exausta dessa nulidade que você faz como indivíduo. Exato. Sabe? Eu fiz um curso de finanças uma vez e a primeira pergunta do cara, reflexão fantástica, ele falou assim, o que você faria com $1 milhão? Pode ser clichê, mas assim, se você não tem essa resposta right away, agora na sua cabeça, você não pode ganhar. Exato. Sabe por quê? Porque você vai fazer besteira. Exato. Vai torrar com o que não serve. Você vai fazer coisas que não servem, exatamente. É igual assim, se você não tivesse filho agora, o que você faria, né? Ou então se você tiver um tempo livre agora, uma tarde, que alguém for ficar com seu filho, se você não sabe, você não está sendo merecedora de ter esse tempo, porque se eu tenho um centro, eu já tenho minhas tarefas e chegou alguma coisa, ok, eu vou encaixar aquilo de forma, mas assim, tem uma reflexão muito legal que a minha mentora trouxe no curso de ontologia que eu fiz, que ela diz o seguinte, o que em você precisa ser conservado, ao ponto que todo o resto pode mudar. Sim. Porque às vezes a gente fica falando de mudança, eu vou mudar de roupa, eu vou mudar de cabelo, vou mudar o caminho de casa que eu faço, né? Eu vou para outro... Mas assim, a mudança realmente desse tipo de coisa é algo muito superficial. Existe o periférico, mas a sua essência está ali. Sim, o que eu preciso conservar, na verdade? Enquanto todo mundo está falando de mudança, a gente precisa falar de conservação. Exato. Eu olho para dentro, ok, eu vou mudar desse emprego. Se você nascesse na Índia, você ia estar com outra roupa, você ia estar falando outra língua. Né? Se você nascesse no Vietnã, a mesma coisa, um chapéu lá triangular. As questões culturais estão todas nos envolvendo. Ok, né? Sempre, né? Ia mudar isso, mas assim, eu não tenho dúvida que eu, Sami, a não ser que acontecesse uma coisa muito forte, iria me expressar ou me manifestar de uma maneira comum, independente desses lugares, né? Porque se eu troco de emprego, se eu troco de namorado e vivo de repente, o namorado é surfista, então eu só vou fazer surf. O namorado é sertanejo, gosta de sertanejo, só vou para negócio. Entendeu? Se preocupe muito, porque é muito provável que você está olhando somente para fora, né? E aí vai acontecer com a maternidade do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. Tem um trecho daquele filme de Julia Roberts, de Comer, Rezar, Amar, que ela tá num jantar na casa da amiga, logo quando ela tá namorando um menino... Ela fica comendo aqueles macarrão. Não, antes até. Ela conhece um cara, ela se separa, aí ela conhece um cara que faz yoga, o guru. Exatamente, um menino mais jovem. Aí ela começa a namorar com ele e tal, aí vai jantar na casa dessa amiga dela, que é editora. Aí o marido da editora, né, da amiga, olha pra ela e começa a dar risada. Ela, o que você tá rindo? Dizem que quando a gente anda muito com a pessoa, a gente começa a ficar parecido. Vocês, sei lá, você parece, fez um comparativo com um cachorro, aí o cara ficou puto, né, chateado, porque, ele comparou a gente com um cachorro e tal. Aí ele no final falou assim, não, quando você era casada com o Richard, você se parecia com ele, agora que você namora com esse cara, você se parece com ele. E aí a amiga faz essa referência, ela fala assim, você está frequentando um meio acadêmico, que era o do ex-marido, ou salas de meditação, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A questão é que você está... o ego é muito legal, porque a gente trata o ego uma palavra tão negativa, e eu acho uma palavra tão positiva. Pois é. Né? Uma palavra tão necessária. Um negócio tão engraçado, eu falei assim, o ego é apenas um menino, às vezes, meio mal criado. Exato, como seu filho, às vezes, né? A gente está falando tanto de maternidade aqui, mas assim, olhar para ele, o que ele gosta de se manifestar é uma chave incrível se você transformar. Como rede social, Ju. Muita gente fica falando mal, rede social é uma coisa negativa hoje. Para mim é uma coisa tão positiva. Pra mim também. Transformou minha vida, tudo. Total. Você pode.
Se você não tiver capacidade... Eu vejo tanto afeto, eu recebo tanto afeto. Eu fico pensando assim, tem pessoas que falam comigo coisas tão abertas no Instagram... Nossa. Que não falam para os melhores amigos, não falam para a família. Chega para mim, exatamente, chega para mim e fala assim, eu não contei a história, por exemplo, de uma das meninas que eu te falei sobre uma viagem, né? Sim. Ela virou para mim e falou assim, você é a primeira pessoa que eu estou contando sobre essa viagem, a não ser ele. Olha isso. Que eu vou viajar com ele. Fora ele, é a primeira pessoa que eu estou contando para você. Não contei para minha família, não contei para ninguém. Porque eu não sei qual vai ser a reação, gente. Virou um canal de ouvidoria. Exatamente. Né? A gente precisa parar também de pensar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos. Sempre referenciado sobre o que os outros vão pensar daquilo que a gente tem que fazer. Você falou sobre essa entrega na maternidade. Eu me lembro que quando a Helena estava exatamente completando 2 anos, em fevereiro de 2017, Lucas virou para mim e falou assim, que é meu marido, né, para quem não sabe. Vamos para Paris? Aí eu falei assim... 2 meses? Não, ela tinha 2 anos. 2 anos, sabe? E tinha 2 anos que a gente não fazia absolutamente nada, nós dois apenas, né? Sim, sozinhos. Sim. E aí eu falei, nem titubeei, falei, vamos. Aí a gente foi, comprou a passagem, a gente foi para Paris e Londres. Sim. Ficamos 15 dias viajando. E a maioria das minhas amigas ficava estressadíssima do tipo assim, mas e Helena, e João, e como é que vai ser? E não sei o quê. Eu falei assim, gente, as crianças não vão morrer por causa de 15 dias. Não vão nem lembrar. Exato! Né? A gente se fala todo dia, eu falava com eles todo dia, fazia FaceTime todo dia. E tava tudo certo, e foi maravilhoso, a gente se reconectou, entendeu? Apesar da gente formar um casamento muito parceiro, que eu acho isso muito importante. Porque nós somos muito diferentes, eu e ele, mas a gente se admira e aprende tanto um com o outro. Tipo assim, o que ele tem que se abrir... Por exemplo, o Lucas era um cara muito... ele é de exatas, né? Ele fez matemática antes e depois de fazer matemática ele cursou análise de sistemas. Então ele é aquele cara das exatas mesmo. Mas... Quando ele via, por exemplo, quanto yoga me fazia bem, ele começou a fazer yoga porque ele queria experimentar. Claro. Ele pode não ser o yogueiro de estar todo dia fazendo, mas ele se abriu a novas sensações. Ele se abriu ao abstrato da vida, que as pessoas têm muita dificuldade. A se abrir. Muito material. A se abrir para o que não é tangível, o que você às vezes precisa sentir, o que está acontecendo. Que legal, e experimentar, entendeu? Eu acho isso mágico, porque mostra, primeiro, que você tem que entender que são indivíduos, como em qualquer relação, diferentes, inteiros, e que tem que aprender um com o outro. Eu falo muito sobre o molde, às vezes, que a gente quer vestir no outro para que o outro caiba no seu ideal. Exato. Eu comparo o relacionamento de hoje, tipo, uma ponte, onde 2 pessoas estão cada um de um lado, né? E qual é a grande cena de romance do A Ponte? Você no meio da ponte dando um beijo, né? Só que como é o namoro hoje, uma corda, né? E cada um tentando puxar pro seu... Esse lado da ponte é legal, rapaz, venha ver a vista daqui. Né? O cara, rapaz, não, já fui demais para ir, venha ver a de cá. Né? Existe um ponto de encontro no meio, é onde o quê? Eu olho pro lado no meio eu faço o quê? Eu olho um pouco do outro, né? Mas eu tô aqui com o meu background, né? Minhas costas aqui, ela é conhecida, mas tem uma... Eu acho muito legal isso. E quando você falou de o filho não vai morrer, ele vai ficar bem, não sei o quê, existe uma coisa chamada qualidade de tempo. Sim. Teve uma vez que eu fui para a Índia e aí eu fiz um voluntariado com as crianças todo dia. Todo dia não, eu fazia nos intervalos que eu tirava foto. A gente levava eles para o Rio Ganges, né? E aí voltavam. E aí eu me conectei muito com um garoto, chamado Narendra, até o nome dele, que é o mesmo nome do primeiro-ministro. Eu fazia umas brincadeiras com ele, pegava ele no colo. E um cara pegou a minha câmera e fotografou muito isso. Eu guardo essas fotos até hoje. E aí 1 ano e meio depois eu voltei com o Thay para fazer a minha formação, que eu tinha deixado lá na época. E aí me convidaram, fui nessa escola mostrar ela que eu fiz um voluntariado e estava rolando um satsang, que é uma reunião ali, né? Sim, eu sei. E aí os meninos estavam todos lá e eu avistei e reconheci ele. Ai, que massa. E aí eu falei, poxa, será que ele vai lembrar de mim? Você fica nessa coisa, né? O menino, 1 ano e meio depois, um turista que chegou aqui deve chegar... E aí quando chegou no final da roda, ele estava meio que umas 3 pessoas do lado, eu fui saindo da roda, eles continuaram porque a mulher falou, agora vai ser uma reunião de escola, alguma coisa, você pode ir já. Aí eu fui saindo, eu peguei no ombro dele, aí eu, Narendra, aí ele, oi Samir. Ai, que lindo, gente. Pô, me emocionei na hora. Chega, me emociona quando eu falo isso.
Porque eu falo assim, quando a mãe de um meu amigo falou assim, como é que vai ser você viajante e ser padrinho do meu neto? Eu falei, o tempo o tempo ele é muito relativo, né? Você pode ter pessoas aqui, mas eu lhe garanto, enquanto eu estiver com ele aqui, eu vou estar com ele. Presente. E isso, a presença é inesquecível, não é o tempo. Exato. Né? É fantástico. Veja aquilo que a gente estava conversando, né? Na hora que eu contava aqui sobre as conversas que a gente às vezes tem. Essa minha amiga, por exemplo, que eu conversava, mas que ela estava no celular. Do que adianta você estar do lado de alguém se você não consegue escutar verdadeiramente o que ele tem para te contar? Se você não consegue estar presente? É um ato de respeito, né? As pessoas confundem um pouco a coisa da presença como se fosse vivo hoje como se não houvesse amanhã. Não é isso. Não é sobre isso. Sim. Você não precisa ficar o tempo inteiro fazendo a sua vida sem planejamento. Sim, claro. Eu acho que o planejamento é importante sim, para você vislumbrar o seu futuro. Até para o Samir, que é viajante, ele tem que se planejar. Claro, demais. As viagens dele têm que ser planejadas, o tempo dele tem que ser planejado. Mas Cirurgicamente. não é? Mas isso não quer dizer que você não esteja fincado aqui agora comigo, Claro. conversando e prestando Perfeito. atenção no que a gente está conversando. Exatamente. Senão nem rola. Não adianta, E olha não serve como pra rolou. nada. Já tem quantas horas a gente conversando, Pois bicho? é. Um pouquinho. A gente fala, viu? Obrigado Meu demais. amor. Foi lindo isso aqui. Mara, Aprendi adorei. muito com você. Eu Sempre que falo aprendo. isso, mas eu aprendo mesmo, gente. Vocês estão achando que eu faço isso aqui só para mostrar a vocês? Eu faço para mim em primeiro lugar. Também, né? Não, pra mim foi um prazer enorme. Eu me conecto muito com as coisas que você escreve. Legal. Acho que você está fazendo um trabalho maravilhoso. Tenha sempre certeza desse caminho que você está seguindo, mesmo quando as mudanças Sim, aparecerem. sim, claro. Eu acho que é experimentando que a gente aprende e que a gente define as coisas que a gente quer fazer e quer ser. Com certeza. Eu não tenho dúvida que você foi uma inspiração hoje, principalmente. A gente falou de tudo, né? Hoje, mas assim, você meio que simboliza muito esse momento, assim, sabe? Tem transição, tem resiliência, tem maternidade, tem falta de tempo, tem tudo que hoje a gente precisa olhar. Eu acho que você trouxe um pouco de luz em cada assunto desse aí. Eu Foi acho muito que lindo. quando a gente consegue encarar nossa rotina, mesmo com todas as atribulações, porque às vezes as pessoas pensam isso, né? O outro dia me perguntaram, Ju, você mora lá na Lagoa? Eu falo, não, gente, eu moro em Salvador, meus filhos vão pra escola, eu acordo cedo. É uma loucura. A loucura não se separa da nossa realização, do nosso propósito, da leveza que a gente enxerga nas coisas. Eu sempre falo sobre ativar o olhar poético para a vida. Quando você consegue ver poesia nas coisas, por exemplo, eu estou aqui Isso é agora bom, com né? o Samir. Que coisa maravilhosa poder estar conversando com você. A gente está com o mar aqui no fundo, Ah, quando tão você faz aqueles legal. stories que acorda de manhã, bota uma musiquinha, você é craque naquilo ali, bota uma... Eu falo, como é que faz isso? Às vezes eu perguntava, como é que faz isso aí, cara? Vou te dar uma aula. Eu acho depois eu dou massa aula. esse negócio, porque realmente muda tudo, Muda. né? Quando você bota Muda. a sua poesia aí. Isso eu dou graças a Deus. Eu falo assim, me tire tudo, mas não me tire a poesia de ver as coisas. também né? não. Isso eu acho que é adquirido, sabe, Ju? É Porque eu adquirido, não é um assim. exercício, é um exercício. Muita gente fala, eu não nasci assim. Cuidado que isso exercício. aí só é mais uma desculpa pra você. Uma certa vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu estava justamente fazendo um encontro lá na floresta, lá na lagoa, e aí a pessoa respondeu assim, um dia eu desacelero. Aí eu falei assim, gente, mas para eu realizar os meus sonhos, eu não desacelero não, tá? Eu acelero, exatamente, mas você não precisa, é o que eu falo, o ser forte não é endurecer, ser forte é você se manter forte como uma montanha, você ter ali a sua base, mas isso não quer dizer que você precise perder a leveza da vida, a leveza dos momentos, dos encontros. Não há necessidade. Eu acho que esse papo, no fundo, foi eu adoro essa frase, uma reconciliação com a vida real. Entendeu? Isso. Porque eu acho que a gente está muito ainda... A poesia faz isso. As pessoas muito, Anahata Chakra, né, elas têm dificuldade de aterrar um pouco, de entender, eu preciso me relacionar com a matéria de forma real, responsável, consciente. Não para você ser... Consciência hoje virou uma coisa de ser Haribo, de ir para a Índia. Não, consciência, gente, é para a vida. Consciência é para a vida do seu trabalho, pode ser o mais analítico que tenha. Exato. Porque você vai estar sempre com pessoas, então você precisa estar presente. Para você estar presente, você precisa ser consciente. A gente sempre vai acabar nela. Mas me leve pra Índia, viu que eu quero. Quero levar você e Lucas. Eu quero. Quero levar Eu você e vou. Lucas. Vai ser Bora. muito legal. Quem sabe, nessa Quem próxima sabe? aí de outubro. Pois é, a gente outubro vai. dá tempo de se planejar. tempo. Obrigada, meu amor. Gente, obrigado Massa. Ju. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.